Aleluia! Ele ressuscitou. Quantos creem nisso? Quantos creem? Eu não ouvi você dando amém, glória a Deus, fazendo algum barulho aí, em nome de Jesus, amém? Você crê que Ele ressuscitou? Você crê? Agradecer a Deus pela vida do nosso pessoal que trabalhou tão eficazmente para que isso pudesse acontecer. Deus abençoe a cada um, o pessoal do Louvor, Teatro, a pastora Alessandra, à frente desse ministério que desenvolveu tão rapidamente esse processo. Deus abençoe a cada membro, a cada participante, em nome de Jesus. Que alegria, que alegria, que alegria. O que é Páscoa para nós? Páscoa, queridos irmãos, ela é mais do que lembrar. É mais do que lembrar. Páscoa é reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Páscoa é mais do que lembrar, é reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Quantos podem levantar sua mão direita e dizer: Jesus é o meu Salvador? Mais uma vez, Jesus é o meu Salvador. Queridos, quando eu penso em tudo que está acontecendo no mundo, e talvez você não esteja acompanhando o que está acontecendo ali na Terra Santa, no lugar por onde Jesus passou e andou. E todos os sinais estão apontando, queridos, para a vinda de Jesus. Todos os sinais apontam que Ele está voltando para buscar a sua igreja. E o pessoal do Louvor cantou agora há pouco sobre eu vou morar no céu, sobre eu vou morar para sempre no céu. E isso nos traz a uma reflexão, nos chama a atenção, porque para morar no céu, nós precisamos reconhecer Jesus, primeiramente como Senhor e Salvador das nossas vidas, e depois disso, lutarmos e batalharmos dia após dia contra a vontade da nossa carne, a vontade de que nós temos de não fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é caminhar com Ele. A Páscoa, ela nos lembra que a cruz não foi o fim. Primeiro ponto que você tem que entender é que a Páscoa nos lembra que a cruz não foi o fim. Como assim, pastor? Mas foi um começo para as nossas vidas. Foi um começo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Que começo é esse, pastor? Preste atenção no que eu vou dizer para você. A Páscoa, ela nos lembra que a cruz não foi o fim, mas foi o caminho para a vitória. Pastor, que dureza é essa? Sim, é dureza. É difícil, mas foi o caminho para a vitória. Talvez você esteja passando por uma luta, talvez se diga que talvez seja difícil para você continuar andando na igreja, vindo para a igreja, caminhando para a igreja. Talvez você esteja passando por tantas dificuldades e tantas lutas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Até a cruz não foi fácil, mas você está caminhando para a vitória. Quantos estão passando lutas aqui? Levante sua mão se está passando lutas. Eu quero te dizer, permaneça fiel, porque você tem que crer que você está caminhando para a vitória. Quando Jesus estava sendo levado, quando estava carregando aquela cruz tão dolorosa, aquela situação tão difícil, todos achavam que ele havia sido derrotado, que ele havia sido destruído, que tinha acabado, não tem mais o que acontecer. Queridos, é nesse momento que nós temos que entender que Jesus não estava caminhando para a sua derrota, ele estava caminhando para a vitória. Talvez as lutas, tribulações que você esteja vivendo, está dizendo, eu estou caminhando e pelo jeito vou perder, pelo jeito vou ser fracassado. Não, queridos, homens e mulheres que nasceram de novo, homens e mulheres que reconhecem salvação em Cristo Jesus, que se declaram salvos em Cristo Jesus, esses homens e mulheres, eles entendem que, embora o caminho seja difícil, eles estão caminhando para a vitória deles, para a vitória em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão direita e dizer, estou caminhando para a minha vitória. Você pode falar mais forte, estou caminhando para a minha vitória. Pastor, mas se eu não sabe o que eu estou vivendo, preste atenção numa coisa, não importa o que você esteja vivendo, o que importa é o que você precisa ser, fiel à palavra do Senhor, perseverante e confiante, porque se você for esta pessoa, você estará caminhando em direção à tua vitória, e eu quero declarar nesta noite que a tua vitória vai chegar, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Posso ouvir barulho aí dessa igreja abençoada e amada? Primeira coisa que você tem que entender, que Jesus, ele foi enviado por Deus
E o texto diz em Romanos, e o texto diz em João 3,16, porque Deus amou. Porque Deus amou. Eu costumo dizer que Deus amou e Jesus obedeceu. Quem está comigo? Deus amou de tal maneira seu único filho, que entregou. Por quê? Por amor. Esse amor, queridos, de Deus por nós, para entregar um único filho dele, o filho unigênito dele, por mim e por você. Como a pastora disse aqui mais cedo, será que não merece? Será que nós não temos que devolver algo, não temos que viver algo para que esse amor seja honrado? Jesus morreu, queridos, por amor. Deus enviou Jesus por amor. E Jesus, obediente, ele foi até a cruz. E na cruz, ele diz, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Mas ele também diz, está consumado. Consumado o quê, pastor? Jesus morreu? Não, filho, está consumado o plano de Deus para nós, o plano de Deus para o mundo. Está consumado, queridos, o projeto, o plano do nosso Deus, do Deus que me amou, do Deus que te ama, do Deus que nos ama. Foi consumado o plano, e aí Jesus morre, e ele morre, por quê? Porque Deus o deixou, porque Deus o determinou, e ele obedeceu e se entregou. Mas não foi simplesmente um entregar, ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Ele carregou sobre si as minhas transgressões. Pastor, como é que é isso? Isso é por fé, queridos. Isso é por fé, e fé é aquilo que eu não vejo, mas creio. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a batalha que você está vivendo, mas eu sei que por fé, tendo fé, eu quero te dizer, em todas as coisas, você é mais que vencedor. Eu creio que Jesus morreu por mim naquela cruz, mas também creio que ele ressuscitou no terceiro dia. Eu creio também que o Deus Pai o ressuscitou, tirou dele do meio dos mortos e o ressuscitou, e deu a ele todo o poder e autoridade, no céu como na terra. E hoje nós podemos dizer que Jesus não é mais o Filho unigênito, Jesus agora é mais um Filho de Deus, como nós fomos adotados por ele, e nos tornamos filhos de Deus também. Você está entendendo o que Jesus fez, o que Deus fez? O amor de Deus foi tão grande, é tão grande por nós, que ele disse assim, meu filho, vai lá, morre e abre a porta. Abre a porta para que eles também sejam filhos. Deus não aceitou perder você para o mundo, Deus não aceitou perder você, queridos, para o pecado, Deus não aceitou perder você para o inferno. Deus disse, peraí, eu amo esse povo, eu fiz esse povo, eu fiz a minha imagem e semelhança, eu não posso deixar esse povo se perder. Eu quero dar uma oportunidade para eles, eu quero poder trazê-los de volta para perto de mim. E aí, Deus manda Jesus. E pode haver um amor maior do que este? Pode haver um amor maior em que Deus, amando-nos de tal maneira, entrega seu único filho por nós? Sabe, e muitas vezes durante os dias que passam eu digo, eu não sou merecedor. Eu digo, o que Deus viu em mim? O que Deus viu nesse mundo que entregou o bem mais precioso dele, o único filho? O que Deus viu? Às vezes eu olho para mim e digo assim, rapaz, eu sou um pecador, um miserável, o que Deus viu em mim? Aí a palavra diz, o homem vê o exterior, porém Deus é o coração. Deus nos conhece. Ele diz, você é meu. E eu não abro mão de você. E o que meu filho Jesus fez ali na cruz, foi porque eu amei você, porque eu amo você. E eu não abro mão de você. O preço que foi pago foi por amor, porque eu te amo. A Bíblia diz em João 3,16, nós já sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus declara que ele venceu a morte, ele continua vivo. Ele venceu a morte e continua vivo. Paulo escreve a carta e ele diz assim, olhe, vocês não sabem que vocês serão transformados, vocês não terão mais esse mesmo corpo? O que eu acho mais lindo, queridos, é que nós teremos o mesmo corpo de Jesus. Que isso, pastor? Que loucura é essa? Não é não.
Eu não vou falar para vocês, eu quero que vocês pesquisem, que vocês estudem. Porque para nós andarmos com Deus, vivermos com Deus lá no céu, temos que ser transformados, porque nossa carne hoje, essa aqui, é corruptível. Mas nós seremos transformados. E nós estaremos junto com Deus, junto com o Pai e com o Filho. A ressurreição declara que Ele venceu a morte e Ele continua vivo, quantos creem. Mas tem uma coisa importante, não basta apenas conhecer a história da cruz. Não basta apenas reconhecer a história da cruz. Preste atenção, é necessário reconhecer que esse sacrifício foi por nós. Que esse sacrifício foi por mim. Que esse sacrifício foi por você. Conhecer a história da cruz, todos conhecem. Mas a pergunta é, você reconhece que esse sacrifício foi por você? Você reconhece que a morte de Jesus naquela cruz foi por ti? Foi porque o Pai te ama, foi porque Deus te ama. Você reconhece isso? Ou você faz parte apenas de mais uma festa que tem todo ano? Todos os dias eu agradeço a Deus pela vida, todos os dias eu agradeço a Deus porque Ele me amou, mesmo eu sem merecer. Reconhecer é confessar. Em Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Tu serás salvo. Nesta Páscoa, e eu quero dizer claramente para você que nesta Páscoa o maior presente não é celebrar esta data. Não é. Como assim, pastor? O maior presente é você abrir o teu coração para dizer: Jesus, eu te reconheço como meu Salvador, meu Senhor e minha esperança. Jesus, eu te reconheço como meu Salvador, como meu Salvador. Eu te reconheço como meu Senhor e a minha esperança. Quando tudo parece perdido, quem é a tua esperança? Quando tudo parece estar dando errado, quem é a tua esperança? A minha esperança é o Senhor. Quantos podem dizer isso? Quantos podem dizer isso? Diga, diga. A cruz ainda chama. O túmulo vazio, ele ainda está anunciando o quê, pastor? A salvação. Está anunciando que há perdão e que é uma nova vida para aqueles que creem. A cruz está chamando. O túmulo vazio ainda anuncia a salvação, há perdão e há uma nova vida para todo aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Páscoa não é chocolate. Pastor, o senhor proíbe chocolate? Não, proíbe não. Mas o que eu digo é que Páscoa não é ovo, não é chocolate. Páscoa é uma demonstração de amor. Páscoa, queridos, é a manifestação de Deus nessa terra, a manifestação do amor de Deus por mim e por você. Mais do que o chocolate, mais do que... Gente, eu queria saber quem foi que inventou coelho de Páscoa. Existe, meu Deus do céu. É plano de Satanás para acabar, para diminuir a força, para enfraquecer o símbolo máximo da Páscoa, que é o que? A morte e o ressuscitar de Cristo Jesus, a salvação de Cristo. Cristo nos trouxe salvação, Deus nos trouxe salvação através do seu Filho Jesus. Queridos, eu não sei o que você tem vivido, o que você vai viver, mas tem uma coisa para você, para que você entenda: Cristo, olha, tomou o nosso lugar, o lugar que era nosso naquela cruz, Ele tomou esse lugar. A palavra diz, em Isaías 53 diz, que Ele tomou sobre si. Tomou sobre si. Fica de pé em nome de Jesus.
sobre si o teu pecado.